Olá, você que me segue, especialmente a você que é MEI, tá? Então hoje eu preparei para você o seguinte, eu acredito que eu tenho dificuldade para crescer porque eu não tenho a força do dinheiro, ou é porque eu estou achando que de alguma forma eu me vejo não muito inteligente, tá? Então é para você que vai essa dica de hoje, tá? Eu não tenho a força, eu não tenho a inteligência. Tudo bem, então vamos lá. Eu vou começar contando para vocês a história do urso. Eu chamo de estratégia de urso. Então vamos lá, tá? O urso, ele mora numa região, lá no Polo Norte, né? E na época da primavera e do verão, tem comida. Como tem comida, tem água, né? Então ele come e ele ganha muita reserva de gordura, tá? Na primavera e no verão. Outono e inverno, você sabe muito bem, lá no norte, então fica tudo congelado, então não tem o que comer, e também até a água, porque a água virou gelo, tá? Então não tem o que comer e não tem o que beber. O urso dorme, tá? E naquele sono dele, em baixo metabolismo, ele utiliza a gordura acumulada, tá? Considerando que 1 grama de gordura produz 1,1 grama de água, tá? Então significa o seguinte, que à medida que ele vai consumindo a gordura acumulada, aquela gordura, na hora que ela é oxidada, produz o calor que ele precisa, apesar de que ele tem uma coberta natural, que ele tem muito pelo, então com um pouquinho de calor ele consegue se manter. E esse calor que é produzido pela oxidação das gorduras, tá? Ainda além de produzir o calor, produz também água, é o que ele precisa das duas coisas. E ele pega e fica em baixo metabolismo durante o outono e inverno. Pois bem, na hora que volta a primavera e verão, ele já está mais magro, evidentemente, tá? Mas ele conseguiu passar por aquele período. Eu estou contando isso para vocês pelo seguinte, já imaginaram se ele não tivesse essa capacidade de guardar a gordura, da forma de gordura, tá? E de ficar sem comer por esse período e de ficar em baixo metabolismo, tá? Até passar a situação do outono e do inverno, provavelmente ele não conseguiria sobreviver nesse ambiente. Nesse aspecto eu volto lá no início. Eu diria até para você o seguinte, não foi porque o urso foi inteligente, não foi porque o urso foi mais forte. Eu vou defender a ideia que o urso foi mais adaptado. Ele se adequou ao local que ele resolveu morar. Ele se adaptou àquela região. E isso, na verdade, não sou eu que falo. Isso há muitos anos atrás, Charles Darwin, que foi um naturalista inglês, ele defendeu essa ideia, que não é a espécie que é mais inteligente, não é a espécie que é mais forte, que sobrevive. São as espécies que se adaptam às mudanças. Olha onde eu vou dar inspiração, procurar inspiração para compartilhar isso com você, tá? Então, se você acha que a sua força não é tão grande, cara, não preocupa com isso não. A sua inteligência, cara, não me preocupa com isso não, tá? O que tem que ter uma capacidade muito grande é de se adaptar, tá? Adequar ao ambiente que a gente está vivendo. E esse ambiente nosso, ele está mostrando uma forte mudança. Uma vez estamos no meio de uma mudança onde o digital ficou muito forte. Eu estou aqui, por exemplo, no digital, tá? E na minha época, quando eu comecei a trabalhar, nem se falava em digital. Estou eu aqui, tá? Em todas as redes sociais, conversando com vocês no digital, mostrando a necessidade da capacidade de adaptação. Eu digo a vocês também o seguinte, a gente não cria nada, tá? A gente não cria nada. O mercado está aí, certo? E a gente identifica. A gente não cria, mas identifica. A gente observa, então você tem que ser um bom observador para perceber as oportunidades que aparecem. Na hora que a oportunidade aparece, então você se apresenta e aproveita aquela oportunidade. Dentro dos negócios, a gente chama isso de se posicionar, tá? Então, olha, eu percebi uma oportunidade de negócio. Cara, quando você percebe uma oportunidade de negócio, você percebe uma oportunidade de acrescentar alguma coisa naquilo que você faz, você percebe uma oportunidade de deixar de fazer algumas coisas que você faz, essa capacidade de ficar o tempo todo observando o mercado, tá? Para sempre estar por cima da onda,
já que eu falei por cima da onda, eu vou lembrar do surf. Alguém que está em cima da onda, ele está em cima da onda porque lá atrás ele percebeu que tinha uma onda nascendo e ele pegou e se apresentou nessa onda e conseguiu ficar sobre ela. Evidentemente que da mesma forma que eu estou utilizando esse exemplo, você já deve estar percebendo que depois de um certo tempo essa onda vai acabar. Tá? Então, nossa, e o que faz? Ué, o que faz? Você pega uma onda e quando a onda acabar, você está olhando outra onda. Negócio tem muito a ver com isso. Eu gosto muito de comparar negócio como se você estivesse em cima da onda. Tá? Aquela história de pegar e falar, o fulano está bem, a fulana está bem, não é assim não, ele está em cima da onda. Tá? E se ele souber pegar as melhores ondas, então você segue e faz o que ele faz, tá? E vai ter os resultados que ele tem. Sucesso deixa rastro. Então se eles fazem isso, você faz também. Se eles se adaptam, você também faz. Você vai perceber, se eu estou falando para você, você vai perceber que eles não são mais inteligentes do que você e eles também não têm, assim, às vezes, muito mais força. Hoje talvez até estão mais estruturados, mas muitos também começaram sem estrutura nenhuma. Nós estamos no momento onde a criatividade está falando mais do que muita coisa. Capacidade de observar oportunidade fala mais do que muita coisa. Pessoas, principalmente jovens, eles criam grandes negócios, tá? Até o próprio surgimento recente das startups, né, dessas empresas vinculadas à internet e que elas crescem numa velocidade exponencial, quer dizer, muito rapidamente elas conseguem crescer por conta de quê? Por conta que a pessoa se adaptou ao mercado, identificou alguma coisa que existia, uma demanda que existia, um problema a ser resolvido, alguma coisa que faltava para ser atendida, ele aproveita e ele oferece a solução e ele consegue espaço. Eu diria para você o seguinte, é que essa questão de ser o proprietário do negócio, você no caso é MEI, você vai fazer essa caminhada, é o seguinte, nossa, mas então eu achava que o dono de negócio era o mais inteligente, era o mais forte, era o mais... Vamos lembrar o seguinte, vamos imaginar, eu gosto muito de analisar dono de negócio como se ele fosse o maestro de uma orquestra. Tá? Então existe um concerto, existe lá vários instrumentos, tá? E tem alguém que está com a varinha lá, que ele fica, né? Desculpa, eu não sou da área, né? Mas então ele tem lá um equipamento que ele utiliza, então ele pega e controla pelo som, tá? Pela sincronia, ele controla todo o trabalho que está sendo feito. Tá? Eu diria para você o seguinte, talvez ele não seja a pessoa que tem a competência para tocar com muita eficiência nenhum daqueles instrumentos que ele controla, mas ele olha para alguém e diz, fulano, aí ele pega pelo som, ele não sabe fazer aquilo, mas ele sabe dizer se está no tom e se está em sincronia, ele sabe fazer a orquestração de todos os instrumentos, ele sabe fazer a sincronia, tá? Vamos voltar para os negócios. O dono de negócio, de certa forma, ele também tem essa característica. Ele não é um especialista em contabilidade, ele não é um especialista, às vezes, na parte de controle, tá? Ele não é, às vezes, um especialista na parte de vendas. Ele tem um foco, um tino de perceber e identificar cliente e de perceber que ele consegue servir aquilo desde que ele reúne, desde que ele esteja amparado por um grupo de pessoas que sabe fazer aquilo e que ele orienta, olha, nós temos que fazer isso porque a pessoa precisa disso. Então nós vamos trabalhar para isso. E cada um com a sua competência. Por exemplo, eu estou utilizando a internet aqui, então aqueles que têm conhecimento na área de TI, de tecnologia da informação, eles fazem isso, não é a minha área, tá? Não é isso que eu não especializei para isso. Um dono de negócio provavelmente não. Ele especializa em identificar uma demanda e atender com competência aquela demanda. E a semelhança do que faz o maestro, a semelhança do que ele faz lá na frente, que ele pega e controla todo aquele conjunto de pessoas, tá? Ele pega e dá a sincronia, ele faz o controle e a harmonia de todos os participantes. A empresa ela pega e funciona dessa forma. Né? Então veja bem, eu vou fechar esse assunto da forma como eu comecei. Tá? Então eu acho que eu dei alguns exemplos para vocês, eu comecei dizendo, cara, não é o mais inteligente. Tá?
tá? Até porque quem está na frente, se a gente for comparar pelo maestro lá, às vezes ele não é o especialista em nenhum dos instrumentos, mas ele tem a humildade de reconhecer a competência das pessoas que estão ali, e ele consegue dar sincronia, tá? Eu escutei de alguém que é referência em negócios, tá? Já até está aposentado, é um filântropo atualmente, tá? Mas ele falava o seguinte, que ele cresceu tanto nesse mercado recente agora, nesse mercado contemporâneo, porque ele percebeu que as pessoas elas têm dificuldade de relacionamento. Então, às vezes ele conhecia muita gente com muita competência, mas que elas não relacionavam bem umas com as outras. E ele tinha essa capacidade. Então ele mesmo fala nos depoimentos dele o seguinte, olha, a bem da verdade, eu nunca fui aquela pessoa com inteligência acima da média, eu sou igual a todo mundo, tá? Mas eu consegui identificar que eles precisavam conversar entre si, tá? E eu fazia esse meio de campo e eu mostrava o rumo, tá? E eu conseguia atrair esse grupo de pessoas para se fortalecer, tá? E seguirmos num projeto juntos, tá? Isso a gente vai ter oportunidade de comentar, que na verdade ele mostrou um aspecto muito importante de negócio, que é a questão de você desenvolver liderança, desenvolver a capacidade de entender as pessoas, de reunir pessoas, de mostrar rumo e de ser acompanhado por elas, tá? Então, fechando esse assunto, olha só, não foi a questão de ser mais inteligente, não é a questão de ter mais força, mas é a questão de ter adaptação, de saber pegar a onda e de ter a humildade de reconhecer que a gente precisa das pessoas, tá? E se eu conseguir falar numa linguagem clara a quem nós temos que servir e reunir essas pessoas para atender o cliente, ele vai responder do outro lado, valorizando o seu serviço, valorizando o seu trabalho, te ajudando a passar de MEI para ME. Essa é a dica do dia. Me acompanha para mais dicas.